Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Encontro o décimo vídeo da nossa série Lei Seca aqui do Código Penal. Nós estamos trazendo aqui então, portanto, falando dos crimes, falando das penas, trazendo detalhes, algumas situações hipotéticas, alguns exemplos para que possa de repente facilitar aí o seu entendimento acerca aqui do Código Penal, tá bom? Vamos dar sequência à nossa Lei Seca. Lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe aí com os amigos nas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do projeto, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos ao PDF aqui. Estamos no capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual. Vamos falar aqui na seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. O que seria o constrangimento ilegal? Vamos entender, Aqui no artigo 146 diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, se você constranger alguém, ou fazer uma grave ameaça, você pode, portanto, aí ser enquadrado, no crime de constrangimento e, portanto, você pode sofrer uma pena de detenção de 3 vezes a 1 ano e multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º diz: as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime sem renúncia mais 3 pessoas ou mais emprego. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúne mais de 3 pessoas ou havendo emprego de arma. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se também a correspondente à violência. 3. Não se compreende na disposição deste artigo, inciso 1º, a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou de seu representante legal sem justificativa por iminente perigo à vida. Ou inciso 2º ainda fala a coação exercida para impedir o suicídio. Então, nesses casos, no caso aí, não se compreende, como um constrangimento, você fazer essa coação, esse impedimento do suicídio e também fazer uma intervenção, médica ou cirúrgica ali sem o consentimento do paciente ou o seu representante também, No caso aí fica justificado, vamos dizer assim, essa intervenção, A intimidação sistemática ou bullying, o famoso bullying. Artigo 146-A diz que intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, a uma ou mais pessoas de modo intencional e repetido sem motivo evidente por meio de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, material ou verbal, incluída aí pela Lei 14.814 de 2024, recente, a pena se a conduta não constitui crime mais grave, aí, portanto, pena de multa se a conduta não constituir crime mais grave, incluída então pela Lei 14.811 de 2024. Intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, também incluído pela mesma lei. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de redes sociais, de aplicativo de jogos online ou por qualquer outro meio, ambiente digital,
ou transmitida em tempo real, pena aí é de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave, tá bom? Então aí fazer o cyberbullying, pena 2 a 4 anos, tá? Se o bullying for feito pela rede mundial de computadores, nas redes sociais, né? Uma live, enfim, pena, portanto, aí de 2 a 4 anos, tá bom? Se aí eventualmente constituir algo mais grave, essa pena ela é aumentada. Ameaça. Vamos lá, vamos entender o que seria uma ameaça? Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio símbolo que cause de mal injusto e grave, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então a pessoa tem que ir lá fazer a representação, tá? Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-se a capacidade de locomoção ou qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, incluída aí pela Lei 14.132 de 2021, a pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena ela é aumentada se o crime é cometido, primeiro, contra criança, adolescente ou idoso, tá? Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código, e 3, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, tá bom? Então, são agravantes da pena. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, pode ainda incluir mais. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Então, requer que a vítima faça a representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causando dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controle suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir, e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, incluída aí pela Lei 14.188 de 2021, a pena nesse caso aí é de 6 meses a 2 anos e a multa se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Vamos entender que como se dá, em que situação, como se dá o sequestro e o cárcere privado. O artigo 148 diz: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena de detenção é de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, isso aí incluído pela Lei 11.106 de 2005. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação da liberdade durar mais de 15 dias, então a pena se aumenta aí para de 5 a 2, Mais 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus-trato de natureza, da detenção grave, sofrimento físico ou moral, no caso aí a pena é de 2 a 8 anos, tá bom? Pena, portanto, de 2 a 8 anos para aí esses agravantes. Redução
a condição análoga à escrava. O que é isso? É aquela pessoa, né, que coloca a pessoa para trabalhar para ele, e aí muitas das vezes ele não quer pagar, não paga, ou a pessoa fica ali, né? Acontece muito aí na zona rural, nas fazendas aí, né? O cara coloca o cara para trabalhar, aí ele coloca ele num barraco, aí ele vai comprar uma bota, compra uma enxada, compra comida, e aí a pessoa tem que pagar. É como se ele estivesse pagando para. Tipo, ele trabalha e ele vai pagando, ele vai mantendo um ciclo de dívida com o patrão. Esse é um exemplo, né, de trabalho análogo à escravidão. O cara paga muito mal, e aí a pessoa tem que comprar a comida do patrão, tem que comprar a enxada do patrão, a foice do patrão, a ferramenta de trabalho lá do patrão, as botas, as botinas, vamos dizer assim, os EPIs, né? Ele tem que comprar, como se para trabalhar geralmente a empresa já dá os EPIs, né? No caso você tem que pagar, e você não tem a opção de comprar em outro lugar, você tem que comprar do seu chefe. Então, e paga muito mal, e quando paga, né? Quando não paga, e no caso aí é uma redução à condição análoga à escravidão. Tá, então vamos lá. Artigo 149 diz: reduzir alguém à condição análoga a escravo, que submetendo aos trabalhos forçados ou jornada excessiva, que sujeitando às condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou o preposto, né? No caso, como eu acabei de falar, o cara ele vai para fazenda e ele tem que comprar as coisas dos EPIs, ele tem que pagar pelos EPIs, né? Então, nesse caso, o responsável que está mantendo ali impede que ele saia do local para ir. Ele, por exemplo, tem limite para ele ir no banheiro, por exemplo, não pode, tem que trabalhar tantas horas lá, além do permitido, né? Nesse caso, o patrão, o escravocrata, o sem vergonha que está botando o cara lá para trabalhar, a pessoa para trabalhar como análogo a escravo, ele incorre em uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência, tá bom? Lamentavelmente ainda existe muitos casos nesse interiorzão aí do Brasil, tá bom? Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem? Primeiro, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, né? 2. Mantém violência ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, né? Acontece, temos mais modernos, né? O pessoal estão tendo aí agora que estão tipo retendo os celulares dos funcionários, o pessoal não usa o celular na hora de trabalho. É bem verdade que não faz muito sentido o cara vai trabalhar e ficar no celular, mas não é um meio da pessoa reter o celular da pessoa, né? Acho que não é necessário. 2. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, primeiro, contra criança ou adolescente, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião e origem. É o que mais acontece, né? Geralmente o que eles vão pegar? Pega aquele pessoal que vem lá, tem os refugiados aí da Venezuela, tem um pessoal que vem de fora e eles querem colocar eles pra vamos trabalhar por qualquer coisa aí vai aproveitando, né? Ó, um índio, enfim, aquela pessoa que tem baixa instrução, aí ele vai botando a pessoa para trabalhar e vai enrolando a pessoa, né? É a prática mais usual. Tráfico de pessoas. O que seria o tráfico de pessoas? Essa lei foi incluída aí pela Lei 13.344 de 2016 em vigência. O artigo 149A diz: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alocar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, primeiro, remover-lhe órgãos, tecido ou parte do corpo. 2. Submeter a trabalho em condições análogas a escravo. 3. Submeter a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal. Ou 5. Exploração sexual. Pena de 4 a 8 anos e multa, incluído, portanto, pela lei 13.344 de 2016. Seguindo,
Parágrafo 1º diz que a pena é aumentada de 1/3 até a metade se: primeiro, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la. 2. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer do pretexto. 3. O agente se prevalecer das relações de parentesco domésticos, de coabitação, de hospitalidade ou dependência econômica, de autoridade ou superveniência hierárquica inerente ao exercício, emprego, cargo ou função. 4. A vítima do tráfico de pessoa for retirada do território nacional também. E parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2 dos crimes contra a inviolabilidade de domicílio. Vamos lá, vamos entender como se dá, né, a violação de domicílio. Vamos ver aqui em que circunstância, em que situação se ocorre a violação de domicílio. Vamos lá. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem dê direito em casa alheia ou em suas dependências, a pena de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º diz: se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, né? Ou por 2 ou mais pessoas, a pena passa a ser de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º, revogado pela Lei 13.869 de 2019. Parágrafo 3º, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, em primeiro caso, durante o dia, com observâncias das formalidades legais para efetuar a prisão ou outra diligência. 2. Qualquer hora do dia ou noite, quando algum crime estivesse ali praticado ou iminente de ocorrer. 4. A expressão casa compreende: inciso 1º, qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce a profissão ou atividade. E aí, nesse caso aqui, pode ser compreendida, por exemplo, o caminhão, né? O caminhoneiro, que ele, boa parte da vida, ele vive no caminhão. Então, nesse caso, o caminhão, a cabine do caminhão pode ser compreendida ali como a residência, né? Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão casa, primeiro, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição do número 2 do parágrafo anterior. Inciso 2º, interna, casa de jogos ou outra do mesmo gênero. Então, não são consideradas aí, portanto, como casa, como domicílio. Seção 3 dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Vamos entender aqui em que situação ocorre esses crimes. Artigo 151 diz: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. O que é isso? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre, primeiro, quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonegação ou destrói. Violação da comunicação telefônica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2º. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro
ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. 4. Quem instala ou utiliza a instalação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se da metade se há dano para outrem. 3. Se o agente comete o crime com abuso à função de serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena é de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos parágrafos 1º, inciso 4º e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Vamos lá, vamos ver como se dá essa correspondência comercial. Artigo 152. Abusa da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprir ou suprimir correspondência ou revelar a estranho o seu conteúdo. A pena é de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação, ou seja, a vítima tem que fazer uma representação judicial para que possa haver qualquer tipo de inquérito, investigação e possivelmente a punição. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Vamos lá, vamos ver o que seria essa violação aí, né? Divulgação de segredos. Olha que coisa. Artigo 153. Divulgar alguém sem justa causa o conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de quem é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir danos a outra, a pena é de 1 a 6 meses ou multa de R$300.000 a R$2.000. Lei 7.209 de 1984. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação, tá? Incluído aí parágrafo único renumerado pela Lei 9.983 de 2000. Parágrafo 1º diz: divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definida em lei, contidas ou não sistema de informação ou banco de dados da administração pública, a pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Vamos lá entender aqui o que seria essa violação do segredo profissional. Artigo 154 fala que revelar alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outra. Então a pena nesse caso é de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. É a lei lá 7.209 de 1984. Parágrafo único. Somente procede mediante a representação. Invasão de dispositivo informático. Essa que foi incluída pela Lei 12.737 de 2012. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectando ou não a rede de computadores ou com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informação sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagens ilícitas. Redação dada aí pela Lei 14.155 de 2021. Pena aí é de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com intenção
intenção de permitir a prática da conduta definida no caput. Segundo, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se a invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo inválido, a pena é de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro de qualquer título dos dados e informações obtidas. 5. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores e prefeitos, incluído pela Lei 12.737 de 2012, presidente do Supremo Tribunal Federal. 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Assembleia Legislativa de Estado, Câmara Legislativa, Distrito Federal e Câmara Municipal, ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou Distrito Federal. Ação penal. Artigo 154b. Nos crimes definidos no artigo 154a, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos, incluída aí pela Lei 12.737 de 2012. Falamos aqui, portanto, um pouco mais sobre o nosso Código Penal. Espero que você tenha curtido a nossa leitura. Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe aí com os seus amigos nas suas redes sociais. No próximo vídeo continuaremos com a nossa lei seca do Código Penal. Até lá!